Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Caio Lucarelli. Meu nome é Jorge Aquino. Meu nome é Matheus. E meu nome é Luca Tombi. E hoje a gente vai falar sobre o livro Eu Sou Malala, que é proposto pela professora Tere de português, que dá aula pro 7º, 8º e 9º anos. E agora, quem não sabe o que é Malala deve estar se perguntando, quem é Malala? Malala é uma ativista que luta para os direitos feministas, que lutou sua vida inteira contra o machismo que tinha na sociedade desde pequena, e que ela sempre gostava muito de estudar e sempre gostava muito de ter seus direitos de mulher, mas que na sociedade não tinha. Então ela lutava muito contra isso. A Malala, se você não sabe quem é, ela ganhou vários prêmios. Ela foi uma das pessoas mais novas a ganhar o prêmio Nobel. Isso aí. E, Matheus, você tinha uma curiosidade pra falar sobre ela? Bom, normalmente, como retrata no livro, nesse local e essa cultura, tem a prática de, quando um filho homem nasce, fazer uma festa, assim, com várias comidas e festejar que o filho nasceu. Só que, no caso das mulheres, isso é proibido. Mas o pai da Malala sempre foi contra o machismo e ele gostava muito de estudar, que influenciou a Malala. E bom, quando a Malala nasceu, em vez dele só, tipo, a Malala nasceu e dane-se, ele fez a festa, só que ele e a mãe da Malala teve que fazer sozinha porque os avós não quiseram ajudar porque eles eram muito preconceituosos. Então, o pai dela sempre foi muito importante para o desenvolvimento e ajuda ela até hoje. O pai dela foi o que mais ajudou ela. E várias pessoas conhecem a Malala por ela ter levado um tiro mais ou menos recentemente, em 2012. Só que é um motivo meio chato pra conhecer ela, mas eu entendo que as pessoas conhecem ela por causa de ser recente. Enfim, a gente vai abordar o tema que é sobre a desigualdade de gênero. Eu vou começar falando sobre a restrição da educação feminina. No livro, a Malala descreve que ela sempre gostou muito de estudar, mas ela não podia e ela era muito julgada por isso no seu país, porque só os meninos podiam estudar. Aí você me fala, por quê? Porque a sociedade dela era simplesmente machista, achando que os homens eram melhores em tudo e as mulheres só serviam pra fazer coisas de mulheres, entre muitas e muitas e muitas e muitas aspas. Enfim, mas ela sempre gostou muito de estudar, só que ela tinha que estudar escondido, porque ninguém aceitava que ela precisava estudar ou queria estudar. Porque o único argumento que eles tinham era porque você é mulher, então você não pode fazer essas coisas que os homens fazem porque você é mulher, então você não pode fazer tudo isso. Enfim, e agora o Jorge vai falar sobre ataques contra as escolas de meninas. Bom, no livro, a Malala diz que tiveram muitos e muitos ataques a escolas femininas por causa do grupo extremista Talibã. E também, tanto que num dia dela indo à escola, Malala foi fatídico o dia que a Malala tomou o tiro e aconteceu tudo que aconteceu. E também esses ataques visavam impedir as meninas de receber educação, coisa que mostra demais da igualdade de gênero que tinha. E pra quem não sabe o que é um Talibã, o Talibã é um movimento nacionalista islâmico que queria trazer a paz depois da Guerra Civil. Mas, com isso, ela trouxe também alguns princípios dela que eram totalmente errados em olhares de muitos. Que era um deles, as mulheres não ter seus direitos, que a Malala explica que isso era muito errado no livro. Agora, o Luca, ele vai falar sobre... Qual que é, Luca? O casamento infantil. Pode começar. Então, lá eles abordavam a prática do casamento infantil, que é prevalente em muitas partes do mundo. E também ela compartilhava histórias de meninas em sua comunidade sendo forçadas a se casar com jovens, o que as impedia de continuar sua educação e limitava a suas oportunidades futuras. Mas, como eu falei, né, é muito limitada a educação para as meninas. Por um momento elas conseguiram estudar, mas era muito, muito limitado comparado com a dos meninos. Agora o Matheus ele vai falar sobre a violência de gênero. Bom, no livro
da Malala, ela aborda a violência de gênero, né, como o Caio já disse, incluindo muitos casos principalmente de violência doméstica, pois naquela época, até hoje, em alguns lugares, a mulher tinha que ser submissa ao homem, então ele poderia fazer o que quiser. Então, por isso que toda vez que o homem não gostava de uma coisa que alguma mulher fazia, ele batia nela e ninguém ligava. E bom, a Malala destaca nesse livro a necessidade urgente de combater essa violência e proteger os direitos das mulheres e das meninas. Então ela luta com isso até hoje e ainda continua fazendo palestras na ONU e tal. Ainda bem que ela venceu várias dessas leis, né? Que ela conseguiu conseguir. E um negócio meio né? Porque as mulheres no Paquistão eram muito machistas, mesmo sendo mulheres. Isso é muito estranho pra muitos, como pra mim foi quando eu soube. Porque, cara, elas, sofrem demais na mão dos homens e elas meio que são a favor disso. Então, é meio estranho, sabe? Eu acho meio estranho isso aí. Mas fazer o quê? São como elas pensam, como elas são treinadas. Ainda bem que a Malala mudou isso, fez isso mudar. Mas enfim, gente, esse foi o nosso podcast. Se você quiser ler um pouco mais sobre a Malala, você pode ler no livro Eu Sou Malala, que a gente tá lendo aqui no Fundamental 2, no 8º ano, que todo bimestre a gente tem que ler um livro e a gente tá lendo sobre o livro Eu Sou Malala. É muito legal o livro, a gente tá gostando muito do livro. É muito legal saber sobre mais curiosidades do livro. Mas enfim, gente, esse foi o nosso podcast. Eu sou o Caio Lucarelli. Eu sou o Jorge Aquino. Eu sou o Matheus. Meu nome é Luca Tombi. E esse podcast se encerra aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau. Agora vocês devem estar se perguntando se já não tinha acabado. Vocês devem estar que nem esse macaco, todo confuso. Mas na verdade a gente ainda vai passar esse último vídeo falando um pouco sobre a biografia da Malala. Mas eu prometo que é só isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e tchau, tchau. No Conta Mais Uma de hoje, vamos falar sobre Malala Yousafzai, que se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Aos 17 anos, Malala foi premiada por causa de sua luta pelo direito das mulheres à educação no Paquistão dominado pelo regime talibã. Ela dividiu o prêmio com Kailash Satyarthi, de 60 anos, é um ativista de direitos das crianças na Índia. São muitos os apostos que podem definir Malala Yousafzai, que saltou aos olhos do mundo após ser baleada quando voltava para casa em um ônibus escolar, desafiando os talibãs locais que impedem as jovens de frequentar a escola. Malala Yousafzai nasceu no Vale do Swat, no norte do Paquistão, no dia 12 de junho de 1997. Ao nascer, nenhum vizinho foi dar parabéns aos seus pais. Isso porque em algumas regiões do Paquistão, como no Vale do Swat, só o nascimento de meninos é celebrado. As meninas são obrigadas a se casar cedo, têm filhos aos 14 anos, porém, Malala, que significa tomada pela tristeza, escapou desse destino graças à sua família que sempre apoiou sua vontade de estudar. A sua mãe trabalhava em casa cuidando dos afazeres domésticos, e seu pai, um professor e dono de escola, viu em Malala uma aluna perfeita e, contrariando os hábitos locais, depois de colocar os 2 filhos para dormir, estimulava a filha a gostar de física, literatura, história e política e a se indignar com as injustiças do mundo. Quando tinha 10 anos, Malala viu o Talibã fazer do Vale do Swat seu território. Sob o governo paralelo da milícia fundamentalista, as escolas foram obrigadas a fechar as portas, as que desobedeceram foram dinamitadas. Nessa época, Malala estudava na escola da qual seu pai era dono e que, como as demais, teve que ser fechada. Em 2008, com 11 anos, Malala já defendia em seu blog o direito das meninas de frequentar a escola. Com 12 anos, para continuar indo à escola, escondia o uniforme dentro da mochila para não ser atacada e espancada no caminho. Em 2010, embora o governo tivesse anunciado a expulsão do Talibã da região do Vale do Swat, no Paquistão, a milícia continuava rondando a área.
Malala, que já era conhecida por defender em entrevistas e palestras o direito das meninas à educação, passou a receber ameaças de morte. No dia 9 de outubro de 2012, com 15 anos, Malala, que estudava na província de Khyber Pakhtunkhwa, enquanto voltava para casa, seu ônibus escolar foi parado por membros do Talibã, que subiram a bordo e perguntaram: "Quem é Malala?" Ninguém respondeu, mas um dos terroristas a reconheceu e disparou 3 tiros em sua cabeça. Malala foi socorrida e levada para um hospital, onde permaneceu em estado grave. Quando apresentou alguma melhora, foi levada para Birmingham, na Inglaterra, para ser tratada em um hospital especializado no atendimento aos feridos de guerra. Malala sobreviveu ao atentado, recuperou-se e não recuou de suas convicções. Tornou-se porta-voz de uma causa, o direito à educação. Sua família mudou-se para Birmingham, onde vive exilada. No dia 12 de julho de 2013, quando comemorou 16 anos, Malala foi para Nova York, onde falou para uma plateia de representantes de mais de 100 países na Assembleia de Jovens das Nações Unidas. No fim do discurso, deixou claro que a causa pela qual chegou perto de morrer permanece a mesma. Nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. No dia 10 de outubro de 2014, com 17 anos, Malala recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se a mais jovem ganhadora da premiação. A honraria foi dividida com o hindu Kailash Satyarthi, de 60 anos, que liderou missões para resgatar 80 mil crianças que trabalhavam em condições de escravidão na Índia. In this world, everyone thinks that having new phones, new computers is the progress, but no. The real progress, the real development is to educate girls. When a country has illiterate, uneducated girls, the country cannot be developed. It cannot move forward. And if we want peace in this world, if we want development, if we want any progress, we have to do something, and that is education of girls. We have to build schools, we have to take care of their education. We have to be together, we must struggle, and we must be united. Suas andanças não pararam por aí. Em 2017, realizou uma viagem ao redor do mundo, conhecendo histórias inspiradoras de garotas na América do Norte, no Oriente Médio, na África e na América Latina. Foram 7 os destinos dessa incursão, batizada por Malala como Girl Power Trip. Aos 16 anos, Malala publicou seu livro de memórias best-seller, E é Malala. Desde então, ela escreveu mais 2 livros, estrelou um documentário sobre sua infância e criou Assembly, uma publicação digital para meninas e jovens disponível no Apple News. Depois de toda a luta da jovem Malala, ao final de 2017, com 20 anos de idade, ela entrou na faculdade. E em 2020, com 22 anos, 8 anos após sofrer o atentado, Malala Yousafzai concluiu a Faculdade de Filosofia Política e Econômica, pela Universidade de Oxford, considerada uma das melhores do mundo. E vem mais por aí. Malala anunciou a criação de seu próprio estúdio de produção extracurricular, em parceria com a Apple TV+, para criar uma programação original por meio de sua nova produtora extracurricular. A luta, no entanto, continua, não só para Malala, mas também para todas as meninas no mundo que ainda hoje são impedidas de estudar. I'm just reminding them of their responsibilities, that they are holding the positions in which they are responsible for their people and for the future generation. And I remind them that they have to increase investment towards schooling, towards quality education. Otherwise, we will lose this future generation. This will impact not just the children, not just the girls, but all of us. So we have to invest those 130 million girls.